Olá pessoal, essa é a videoaula 12, manipulação e transformação de dados com dplyr e tardear, a parte 2. Vamos continuar da parte 1. Venho aqui para o R, vou carregar os pacotes, fazer a importação do banco de dados novamente, criar o banco de dados DF, que ele é um subconjunto do banco de dados energia, né? Aqui o banco de dados DF. Tem ali continente, país, do ano de 2016 até o ano de 2020. Então vamos continuar aqui com algumas funções do dplyr ali, né? O primeiro operador que eu quero mostrar que ele é bastante útil é o operador pipe. Esse operador pipe é o porcentagem, sinal de maior porcentagem. No fundo ele é do pacote Magritte, Magritte-R. Só que quando nós instalamos o dplyr, ele instala como dependência o pacote Magritte. Então, esse operador pipe ele está sendo muito utilizado no R. Então, como que ele funciona? Então, eu vou utilizar a função filtro e a função arrange aqui para demonstrar o operador pipe. Anteriormente, nós mostramos que o banco de dados ia dentro da função filtro. A df está aqui dentro, vírgula, e a coluna que eu quero fazer a filtragem. Com o operador pipe, o banco de dados é colocado em evidência. O que eu estou analisando é colocado em evidência. Banco de dados, operador pipe, a função filter, apenas a coluna, né? Ano 2020 maior do que 30. Né? Roda isso aqui, né? E funciona da mesma forma aqui com o operador pipe. Então eu tenho aqui a sintaxe do operador pipe com a função filter e do rbase. Com uma range é a mesma coisa, né? Ao invés do banco de dados estar aqui dentro, agora ele está em evidência aqui fora. Qual que é a grande utilidade aí do operador pipe? É que você pode executar várias operações em cadeia. Por exemplo, eu vou passar o banco de dados df, utilizar a função select para selecionar algumas colunas, operador pipe. Vou pegar o resultado disso, passar para uma função arrange, vou classificar em ordem decrescente pelo ano de 2020. Operador pipe, ele vai pegar esse resultado e aplicar uma função de filtro aqui e vai apresentar o resultado final. O resultado final é esse aqui, né? Ele apresentou dois resultados aqui, porque eu tentei fazer a mesma coisa com rbase. Só que veja só aqui, a limitação ali do rbase nesse caso aqui. Né? Então, quais são as vantagens aí do dplyr, desse pacote em relação ao rbase? Primeiro, que essas funções elas são construídas em C e elas são muito rápidas. Segundo, é esse tipo de coisa aqui. Para construir no rbase, eu não consigo construir diretamente em cadeia no rbase. Eu tenho que construir, guardar as primeiras operações aqui numa variável que eu chamei de df4, e eu tenho que fazer o processo de filtragem aqui utilizando essa variável que eu criei anteriormente. Eu não consigo fazer as operações em cadeias no rbase. Eu tenho que construir primeiro uma variável, depois pegar essa variável e passar para uma outra operação aqui para fazer o processo de filtro. Né? Embora ele retornou o mesmo resultado aqui, mas eu tive que criar dois objetos aqui. Então o operador pipe, né, facilita por esse motivo. Uma outra função que eu vou mostrar para vocês aqui é a função mutate. O que ela faz? A função mutate, ela muta ali, né, ela muta as colunas, faz uma mutação das colunas. Vou criar uma função mutate, né, vou passar o meu banco de dados. Né, então, aqui eu já vou estar utilizando o operador pipe, né, não vou estar mais utilizando aquela outra forma. Então, eu passo o meu banco de dados, operador pipe e a função mutate. Dentro da função mutate, eu crio uma variável chamada subtração, que é igual a o ano de 2020 menos o ano de 2019. Então vamos rodar aqui. O que ela faz? Né? É o consumo de energia em exajoule, né, dos países ali, do ano de 2020 menos o ano de 2019. Ele deu negativo. Né? Ele deu negativo aqui por quê? Por causa da pandemia. Né? A gente sabe, na verdade, que a economia mundial aí teve uma queda e o consumo de energia foi menor, então ele é negativo nesses casos aqui, para a maioria dos países. Tá? Então eu posso fazer uso dessas operações em cadeia ali.
Então agora eu não vou mostrar mais, né, comparar ali com o RBase. O RBase eu teria que criar outros objetos, ficaria mais complicado para trabalhar com o RBase. Para essas operações mais complexas já é interessante utilizar então o dplyr. Então eu vou estar fazendo aqui algumas operações em cadeia. Essa primeira, né, para mostrar o consumo absoluto de energia, né, o maior consumo absoluto de energia. Como que eu posso fazer isso? Eu crio, né, passo meu banco de dados, operador pipe. Dentro da função mutate, eu crio, na verdade, a variável, né, subtração, 2020 menos 2019. Passo a função select, seleciono algumas colunas, inclusive a coluna que eu criei, subtração. Operador pipe. Eu passo uma função arrange, em ordem descendente, de subtração. E dou um pipe e leio as primeiras 20 linhas. Né? Vamos executar isso aqui. Então, ele criou um conjunto de dados que é o maior consumo absoluto de energia. Então, o que a gente pode ver aqui? Né? Subtraindo aqui de 2020 menos 2019, então, dos 76 países, apenas 3 tiveram ali um consumo positivo, né? Um crescimento positivo ali do consumo de energia. Então, China, Noruega, né, e 4 países, né? China, Noruega, Irã e outros países da Ásia. O restante dos países todos tiveram queda no consumo de energia ali. Tá? Então, eu posso ver o menor consumo de energia absoluto. Para isso, é a mesma operação daqui de cima, só o que eu vou mudar é tirar descendente aqui. Eu tiro descendente, né, classificação decrescente, eu tiro desc aqui, né, e rodo, então eu vou ter os menores consumos aí absolutos de energia, né? Então, o menor consumo absoluto ali é Estados Unidos, né, Índia, Japão, né, etc. Eu posso verificar também o consumo relativo ali de energia. Por exemplo, né, eu crio aqui, né, uma variável chamada proporção, e faço ano 2020 dividido por ano 2019, então, com a função mutate, né, eu crio uma outra muto, né, crio uma outra coluna do banco de dados chamado prop, onde essa coluna vai ser o ano de 2020 divididos pelo ano de 2019 menos 1 que multiplica 100. Aí seleciono aqui, né, operador pipe, né, aí ele vai pegar esse resultado, né, e criar um banco de dados aqui na memória. Aí vai passar, né, aí coloco o operador pipe, vai passar para a função, eu vou selecionar ali, né, utilizar a função select para selecionar país, ano de 2019, 2020 e a coluna prop que eu criei. Vou classificar ali em ordem decrescente de prop e ler as primeiras 20 linhas. Né? Então, o maior consumo relativo aí de energia, né? O maior consumo relativo, né? Noruega, China e Irã. De 2019 para 2020, o consumo da Noruega cresceu 8%, da China cresceu 2,41%, do Irã 0,47%, né? 3 de outros países da Ásia 0,39% e o restante dos países ali caíram em termos percentuais. Né? Se nós quisermos verificar o menor consumo relativo de energia, então eu vou basicamente pegar essas mesmas operações aqui, só que nós poderíamos tirar aqui desc, né, desc, ou uma outra forma é ler, na verdade, o tail. Ao invés do cabeçalho, que é rede, eu vou ler, na verdade, os últimos registros, aqui, os últimos 20 registros do banco de dados. Né? Vamos lá. Então, esse aqui é o menor consumo relativo de energia. Aí eu tenho que olhar nesse caso aqui de baixo para cima. Né? A Venezuela caiu de 2019 para 2020, caiu 26%. China caiu 25%. China, Hong Kong aqui no caso, né? Caiu 25%. Bélgica 17% e assim por diante. Esses aqui são os menores consumos relativos de energia. Eu posso verificar também o consumo proporcional de energia pelos países. Então, dentro da função mutate, aqui eu vou criar uma variável chamada razão e vou dizer que o ano de 2019 eu vou dividir pela soma do ano de 2019 e multiplicar por 100. Vou selecionar algumas colunas aqui, inclusive a razão que eu criei, e fazer a classificação e ler os primeiros 20 registros. Vamos ver o que ele vai retornar.
Então, ele retornou isso aqui. O que isso aqui significa? Que desses 76 países, a China tem 26% do consumo de energia e os Estados Unidos têm 17%. Considerável. Vamos olhar o Brasil aqui. Ó. O Brasil, desses 76 países, é o sétimo que mais consome energia ali. Né? 2,32 exajoules. Então, pessoal, eu poderia criar outras operações com a função mutate, que só para demonstrar, eu estou criando a função soma e estou somando alguns anos aqui. A outra operação é eu estou criando uma variável logar e passando o logaritmo de uma coluna e lendo o cabeçalho. Então eu poderia utilizar várias funções matemáticas aí dentro dessa função mutate para criar indicadores, né, etc. Uma outra função interessante é a função summarize. O que ela faz? Ela faz uma sumarização, né, de dados. Eu vou mostrar aqui algumas sumarizações de colunas. Então eu passo meu banco de dados, a função summarize, então eu vou chamar de desvio aqui e vou calcular o desvio padrão, né, da coluna ano 2020. Ali, né? Calculo o desvio padrão, aí eu posso passar aqui a média, né? Calcular a média dessa coluna, calculo o valor máximo, né? Calculo o valor mínimo, e eu poderia agrupar várias sumarizações aqui numa mesma consulta. Então, eu estou passando aqui o desvio padrão, estou passando aqui a média, né, o máximo, o valor mínimo, né, e eu estou passando observações, que é essa operação aqui, n, abre parênteses, fecha parênteses, e vai retornar o número de registros daí. Então, vamos rodar isso aqui para ver. Então, eu retornei ali várias estatísticas descritivas da minha coluna ali, ano 2020. Agora, a função summarize, ela fica mais interessante quando é utilizada em conjunto com a função group by, ou quando eu aplico ela em dados agrupados. Por exemplo, eu vou passar a minha função df aqui e utilizo a função group by vou agrupar esse conjunto de dados por continente. Vou rodar isso aqui. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que foram criados aqui 6 grupos. Eu agrupei aqui por continentes. É interessante quando utiliza-se em conjunto com a função summarize. Por exemplo, eu estou criando aqui uma análise, né? Estou passando o banco de dados, operador pipe, eu agrupo por continente e depois operador pipe, né? E depois eu passo a função summarize. Então eu vou sumarizar os continentes aí pela média de 2020, né? E depois eu classifico isso aí em ordem decrescente, né? Em ordem decrescente pela média, que é a variável que eu criei aqui, né, na sumarização. Vamos rodar isso aqui? Né? Então aí ele criou aqui, né? Ele gerou a média, né? O consumo médio de energia em exajoule, né? Por continente, né? Eu poderia passar qualquer outra função aqui, ao invés da média, eu poderia passar valor máximo, né? Valor mínimo, desvio padrão. Pessoal, a gente vai ver mais um pacote aqui, que é o pacote tidyr. Se vocês não tiverem instalado ainda, podem instalar pela função install.package, né? Eu vou carregar esse pacote aqui, carregar o pacote tidyr. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui é uma outra forma de transformar os nossos dados, de mudar o formato dos dados. Eu vou vir aqui no banco de dados que nós criamos, no banco DF, a gente pode notar aqui que tem vários anos nas colunas, várias observações nas colunas. E pode ser que eu queira aplicar alguma análise nesses dados futuras, que essa forma que está apresentado aqui, ela impossibilita ou inviabiliza algum tipo de análise. Como que eu posso transformar esses dados aqui de uma forma que fica mais amigável fazer uma análise? Eu posso utilizar uma função chamada getter. Então, eu vou criar um novo banco de dados chamado df2, né? Estou criando aqui. Vou passar no banco de dados df, operador pipe, utilizar a função getter. Eu vou utilizar o ano como a chave. O ano é o que está na coluna. Né? O ano aqui é o que está nas colunas aqui, 2016 a 2020. Vou passar o valor é igual a energia. O valor é o valor aqui de cada ano. Eu vou chamar aqui de energia. Eu poderia chamar de qualquer outra variável. Vou passar o ano de 2016 até 2020, a sequência. Então, o que ele vai fazer? Vou rodar isso aqui.
que o tidyar vai fazer? Então, criei, na verdade, um novo banco chamado DF2. Vamos abrir DF2. Veja só o que ele fez. Ele empilhou, né, os nossos dados. Ano 2016, né, e a observação, ano e o valor, né, de energia, de consumo energético. Poderia chamar até de consumo energético aqui, em 2016. Aí, se rodarmos um pouquinho para baixo aqui, ó, temos o ano de 2017, né, e assim por diante. Ele empilhou nossos dados de tal forma que facilita a aplicação de alguns modelos nesse tipo de análise. Tá? E se eu quiser voltar esses dados para o original, eu passo o meu banco de dados que eu criei novo, DF2, operador pipe, dou um comando spread, passo o ano e energia, né, rodo, ele volta para a forma original. Então, o comando spread é o contrário do comando getter. Se ele tivesse, né, na forma original, de repente pode ser até que eu preciso passar ele dessa outra forma aqui, de uma forma estendida, né? Eu utilizo o comando spread daí. Uma outra função do tidyar que é interessante é a função separate. Essa função separate aqui, vou abrir nosso banco DF2 aqui. Então, ano aqui está junto com underline, né? Ano, né? Year, underline, energia. E se eu quisesse separar isso aqui em duas colunas, como que eu faria? Eu utilizaria aqui, passaria o nosso banco de dados, o operador pipe, utilizaria a função separate. Eu quero separar o quê? Quero separar aqui, ó, a DF2, eu quero separar o ano. Quero separar o ano. Então, quero separar o ano em, passo um vetor, eu quero separar ele em duas colunas, que eu vou chamar de ano e ano num. Ano e número do ano. O separador, esse operador aqui, ele chama uma expressão regex, que é regular expression em inglês. É uma expressão regular. Essa expressão regular, eu até deixei, na verdade, um link aqui, para vocês verem um tutorial de expressões regulares. Então, ela apenas localiza, na verdade, localiza esse padrão aqui. No caso, ela vai localizar aqui o underline e separar por underline. Eu vejo o que ele fez aqui. Ele criou duas colunas, ano, né, ano e ano num, e separou uma coluna em duas. Eu poderia utilizar essa outra expressão regex, que ela vai localizar uma pontuação. E a pontuação que ela vai localizar aqui vai ser o underline, ela também vai ter o mesmo efeito, vai separar. Eu poderia separar por um outro elemento aqui, separar pela letra A. Né? Pela letra A, o que significa isso aqui? Vou separar pela letra A, identifique pelo menos uma vez a letra A. Então, ele separou agora pela letra A. Poderia separar por qualquer caractere aqui dentro aqui da coluna. Aqui. Tá bom? Qual que é a operação contrária da operação de separação? Então, eu vou criar aqui um banco chamado separ, onde eu vou separar pelo underline. E agora eu vou utilizar separ, operador pipe, e vou utilizar a função unite, de união. Né? Eu vou criar uma coluna união e vou unir ano e ano num. Vou unir por underline, por barra, underline, barra. Então agora ele uniu, né? Estava separado, agora eu fiz a união. Poderia fazer essa união aqui por qualquer, né? Por exemplo, por um monte de zerinhos aqui. Fiz aqui a união por qualquer caractere. Apenas a título de curiosidade, pessoal, tem um outro pacote também que eu não vou entrar em detalhes, eu vou deixar o código para vocês aqui no site, que é o Reshape 2. Eu vou utilizar a função melt e a função decast para fazer a mesma coisa que a função getter e a função spread. Tá? Então vou deixar o código para vocês executar aqui. Vocês podem ver por aí essa função reshape, que ela vai fazer um reshape dos dados. Essas funções melt, né, e decasting, ela tem o mesmo efeito aqui que getter e spread. Tá bom, pessoal? Então é isso aí que eu tinha para falar, né, sobre o pacote de Payara e tidyar. Qualquer dúvida aí, poste aí nos comentários aí. Tá bom, pessoal? Muito obrigado.